Primeiro duas coisas, tá? Não é só com 0,9999, isso não é um caso único, não, né? Todo número que tem uma expansão decimal finita também tem uma expansão decimal desse tipo, tá? Qualquer um. Então, você pega o 1,23 também é 1,2999, etc. Então, todo número que tem uma expansão decimal finita também admite uma infinita com 9. Tá? Não é só o 0,99. Então, é uma anomalia que está discutida aí no livro. Tá? Essa correspondência entre as frações ordinárias, tá, e as representações decimais, no livro está chamada quase uma abjeção. Tá? Porque não chega a ser uma abjeção, porque quando você tem decimais exatas, você tem duas representações. Tá? Uma surge da divisão, tá? A outra não surge da divisão. Bem, é assim. Fazer o quê? Oi. Faltam dois ali, não é? Faltou um 2. 1,2299. Obrigado. Isso mesmo. Porque o número que eu escrevi aqui antes foi 1,3, né? Esse que está aqui, sem o 2, é 1,3. Obrigado. Bom, voltando aqui ao nosso teorema, por enquanto a gente só fez uma parte, né? Então nos convencemos que dízimas periódicas, tá? ou decimais finitas, de fato correspondem a números racionais. Tá? Será que o contrário é verdade também? Será que dá para a gente garantir que quando eu parto, tá, de uma fração m sobre n, tá, e faço a representação, tá, como uma expressão decimal, tá, a gente obrigatoriamente obtém uma dízima periódica? Então, o que a gente tem que pensar aqui é que, felizmente, nós temos um algoritmo, tá, para tomar uma fração ordinária, tá, e convertê-la, tá, numa representação decimal. Tá? Vamos pegar um caso, por exemplo, digamos que a gente tenha a fração 3/11. Tá? Então, o que a gente faz? Vamos raciocinar um pouquinho para ver o que o processo, de fato, está fazendo aqui com a gente. Tá? Então, o que a gente vai fazer, tá, é usar o algoritmo da divisão de números inteiros, tá, para poder fazer essa conversão dessa fração ordinária, tá, numa fração decimal. Então, o caso mais simples, tá, que a gente teria, tá, é o caso em que essa razão é um número inteiro. Tá? Então, se 3 fosse um múltiplo de 11, então se esse número aqui fosse, digamos, 33/11, tá? Então eu teria como resultado um número inteiro, que seria 3, que seria a expansão decimal que eu gostaria. Tá? No caso, eu, na verdade, tenho um número que é menor do que 11, então não pode dar um número inteiro. Então, o que a gente tenta fazer é verificar se dá para escrever isso aqui como um número inteiro de décimos. Tá? Como é que eu faço para verificar se dá para escrever como um número inteiro de décimos? Eu multiplico esse aqui por 10, tá? E divido 30 por 11. Tá? Então, vamos fazer até dois casos aqui. O que acontece, tá, com uma fração como 2/5? Então, 2/5 não pode ser escrita como um número inteiro, mas quando eu multiplico aqui por 10, eu vejo se dá para escrever como um número inteiro de décimos. E vejo que 20 dividido por 5 dá a conta exata. Quanto? 4. 4 o quê? Décimos. Tá? Então, eu multipliquei aqui por 10, portanto, no lugar de obter isso aqui como um número de inteiros, eu estou calculando o número de décimos referente a essa fração. Então, isso aqui vai ser 0,4. Esse procedimento,
tá? É claro que a gente automatiza através do algoritmo da divisão continuada, mas o algoritmo da divisão continuada com números decimais nada mais é do que isso, a busca dos décimos. Depois, se não der certo, você procura os centésimos, depois você procura os milésimos, tá? E o que você vai representando nos diversos passos aqui da nossa conta, tá? O valor por falta correspondente, tá? Ao maior número de décimos, depois centésimos, depois milésimos que cabe no algoritmo, que cabe naquele número. Então, o que eu faço aqui? Você coloca um zero, né? Então, quando você coloca esse 30 aqui, o que você está procurando é quantos décimos, tá, essa fração 3 sobre 11 contém. Tá? A resposta cabem 2 décimos e sobram 8 décimos. Agora eu vou perguntar quantos centésimos cabem aqui. Tá? Então, eu vou ter 80 dividido por 11, então dá 7, sobram 3 centésimos. Agora eu vou perguntar quantos milésimos tem. Coloco mais um zero, tá? E vou achar 2. Então, o que vai acontecer nesse caso é que a partir do momento que eu encontrei, tá, esse 30 que está aqui, vai repetir o padrão que eu tinha anteriormente. Tá? Pergunta, isso sempre vai acontecer? Pergunta, sempre vai acontecer, tá, de um desses números que eu encontrei, tá, aqui na minha divisão se repetir? Não, duas coisas podem acontecer, né? Pode acontecer também isso desse caso, tá? Então, ou o processo termina após um número finito de passos, tá? Isso é possível acontecer. Mas se o processo prosseguir para sempre, eu posso garantir com toda certeza que vai haver, em algum momento, vai ter que aparecer de novo, tá, dos dividendos que apareceu aqui no passado. Por que eu posso garantir isso? Que o número de possíveis restos que eu tenho aqui, tá, é um número finito, porque ele é limitado pelo divisor, né? Ele é menor do que o divisor. Então, por exemplo, quando eu divido um número por 11, os restos que eu posso ter vão de 0 a 10. Se eu encontrar um zero, eu vou chegar a uma expansão finita. Ótimo. Tá? Se eu nunca encontrar um zero, mais cedo ou mais tarde, tá, eu vou ter que repetir um já encontrado, porque eu tenho uma coleção finita apenas de restos para escolher. Tá? Então, esse processo, então a gente tem a explicação aqui do outro lado do teorema, é que dado qualquer fração ordinária, nós temos um método para converter essa fração ordinária numa fração decimal, temos um algoritmo para isso, tá? E esse algoritmo, ele obrigatoriamente vai produzir um padrão periódico, já que o número de restos que a gente tem é uma quantidade finita. Tá bom?